Olá, meu nome é professor Arnaldo Bon e eu serei o seu professor de Física da área de Ciências da Natureza e Tecnologias. Na aula de hoje falaremos como as comunidades e as populações lidam com a produção, a coleta, a reciclagem e o descarte de lixo, e também com a coleta, o tratamento e a distribuição de água e esgoto, principalmente nas grandes cidades. Vamos embarcar nessa viagem? Vamos lá? Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente, gente, é ter a noção exata do que é possível reciclar. Então, o que é passível de reciclagem? Basicamente, o que nós podemos reciclar é o plástico, quase todas as formas de plástico, puros, como a gente fala, né? Materiais orgânicos, restos de comida, restos de substâncias orgânicas, vidro, metal, papel e componentes eletrônicos. Então, falando de uma vez só, plástico, orgânicos, vidro, metal, papel e componentes eletrônicos. A gente colocou essa classe de componentes eletrônicos porque os componentes eletrônicos, gente, muitas vezes são tão complexos que tem vidro, tem metal e são peças muitas vezes pequenas, então eles são recicláveis como um todo, digamos assim, criando essa classe, digamos, extra. Em geral, você vê essas cores aí em lugares públicos, viu? Mas não o de lixo eletrônico, é uma coleta seletiva, mais especializada, que envolve muitas vezes capacitores, envolve metais que são perigosos à saúde humana. Então, basicamente, o que você vê é plástico, papel, metal, orgânico, mas o lixo eletrônico acaba não sendo tão comum, né, nos lugares públicos. A gente tem que fazer coletas que envolvam preparação das pessoas, a maneira como você tem que descartar também tem que ser especial. Então é uma coleta um pouco mais complexa, mas é possível. Então, papel, metal, vidro, orgânicos e plásticos em geral. Isso é o que nós podemos reciclar. Agora nós vamos citar, dentro desse desafio de coleta e reciclagem, o primeiro passo. Não há como, gente, reaproveitamento e reciclagem se você não fizer uma coleta seletiva. Imagina só para uma unidade de separação, de reciclagem, você abrir um saquinho de lixo e ter ali, por exemplo, cocô de cachorro, ter um líquido vazando e aí ao mesmo tempo ter uma pilha solta ali, espumando, né, aquele eletrólito do jeito que as pilhas fazem. Então o primeiro passo, e infelizmente não o único, mas o primeiro e decisivo passo para ter um fluxo de reciclagem interessante numa determinada país, numa determinada comunidade, é a coleta seletiva. E aí nós temos aqui alguns dados, estão sendo mostrados para vocês, que são os dados por região do Brasil da coleta seletiva. Nós temos duas regiões que talvez já estejam em níveis muito bons, que são as regiões Sul e Sudeste, com alguma coisa entre 80% e 90% do lixo sendo selecionado, ou pelas pessoas ou por agentes coletores de lixo. Agora, você pega, por exemplo, o Nordeste, alguma coisa parecida com 35%, ultimamente 55% de lixo, quase 30% a menos, quase metade, né, de lixo coletado não selecionado e não separado. Então esse é o primeiro passo, viu, gente? Que você deve fazer na sua casa, na sua comunidade, na sua rua. Primeira coisa é selecionar e separar os lixos. E como é que você separa? Com base naquilo que nós falamos no slide anterior. Papel para cá, plástico para cá, metal para cá, vidro para cá, orgânicos para cá e equipamentos eletrônicos para cá e para um dia especial que eu vou ter que me deslocar para um local específico de coleta. É um lixo que envolve, né, uma reciclagem um pouco mais complexa. Então, ainda temos um problema de seleção de lixo no Brasil, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. A Centro-Oeste, inclusive, eu estava citando o Nordeste, mas a Centro-Oeste nem atingiu níveis de metade do lixo coletado. Né? Centro-Oeste e Nordeste, as duas regiões ali que têm a menor seleção dos lixos das comunidades. E também não é o único problema, porque aí você vai falar, então no Sudeste e no Sul nós estamos super bem. Nós estamos selecionando 80%, 90% do lixo. Também não é só isso, gente. Vocês estão vendo aí uma pirâmide onde nós colocamos desde o início do processo de reciclagem
até as grandes indústrias que vão recolocar esses materiais no mercado. E infelizmente essa pirâmide, ela está organizada de maneira quantitativa. O que eu quero dizer, gente? Catadores de lixo que ficam percorrendo lá, vocês já devem ter visto nas grandes cidades brasileiras, pequenas também, as pessoas que vão com o seu carrinho que elas mesmas construíram, passam lá nos condomínios e vão catando. E isso existe em grande quantidade, o que muitas vezes pode até revelar uma falta, digamos, de oportunidades e de empregos em geral na economia brasileira. Ou seja, você tem uma grande quantidade de catadores. E você tem até poucos, porém importantes, estruturas gigantescas de recolocação no mercado. Mas no meio, gente, a gente não esperava que tivesse 350 indústrias gigantescas de recolocação de material no mercado. Mas a gente esperava que não fossem tão numerosas. E a base, naturalmente, é grande. Muitos catadores devido à economia brasileira e o desnível de renda que o Brasil apresenta. Mas o gargalo não são os recolocadores e nem os catadores. É o meio, gente, é o meio. Você tem organizações não governamentais muito sérias, mas você não tem pequenas e médias empresas ou empreendimentos, ou sociedades, ou ONGs, ou estruturas municipais, estaduais e federais que fazem esse meio de campo, como a gente diz no popular, né? Elas fazem essa condução do material. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar um dado, que inclusive eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é algo chocante. Porque vocês viram, no Sul e Sudeste a gente separa o lixo em torno de 80%. No Centro-Oeste, que é onde menos se separa, e no Nordeste, né, Centro-Oeste e Nordeste, chegando ali em torno de 40%. Ou seja, a seletividade, até certo ponto, está sendo feita. Os catadores estão catando, só que lá no meio não existe ainda vontade de investir. Ah, professor, então se não tem gente que quer investir é sinal que não dá dinheiro, não dá tanto dinheiro. A gente não sabe disso, gente. Os retornos de investimento, eles devem muito às características micro e macro estruturais da economia. A gente tem países que reciclam alumínio, por exemplo, de uma maneira violenta, gerando grandes quantidades de investimento e de lucro. Basicamente, gente, o que eu estou querendo dizer? No Brasil, as pessoas que detêm, às vezes, quantidades de capital razoáveis, as pessoas simplesmente não têm ideia. Vou montar uma empresa que leve o lixo selecionado e manufature esse lixo e atue sobre esse lixo colhido e recolhido para que a gente possa levar e recolocar esse material no mercado. Essa faixa ainda não há investimento. Com consequência, gente, olha lá a consequência. A gente seleciona e separa no Sul e Sudeste 80% do lixo, né? O Brasil tem uma taxa de 2 a 3%, a última, mais atual, né, das estatísticas governamentais, ela fala em 2,1%. Esse é um dado de 2019, né, de 3 anos atrás, mas o dado atual ele é em torno também de 2,6%, alguns falam, em algumas regiões 2,6% e em outras regiões 2,2%. Ou seja, os dados são atuais e demonstram uma situação realmente difícil. Ou seja, vai até elevando para cima para ter uma margem de segurança aí de alguns universos que a gente não conhece. O Brasil separa 80% do lixo, mas ele só reaproveita 3%. Ou seja, gente, a grande parte de todo aquele lixo selecionado e separado pelas famílias nos condomínios e nos domicílios do Brasil, depois, pela falta de agentes e investimento em pequenas e médias empresas para fazer para lidar com esses materiais, essas empresas não existem em grande número e o que acaba acontecendo é que aquele lixo separado, aquele metal, aquela lata, aquele papel, acaba indo no final da conta para o mesmo lugar que as outras formas de lixo não recicláveis. Então, o problema é esse. Existem catadores e estão selecionando o lixo, só que a reciclagem propriamente dita, não há agentes econômicos ainda em grande número para que isso possa ser viabilizado. Tanto que, olha só, a projeção governamental é que essa taxa chegasse a 20% em 2040.
E eles esperavam uma taxa em 2020 de 2,2, que foi confirmada. Eu não sei, gente, se daqui a 2 anos essa reciclagem de lixo vai dobrar para quase 6%. Então esse é realmente um desafio. E sabe qual o efeito também que eles descobriram que acontece? As pessoas nas casas e nas indústrias desanimam. Porque o que acontece? Ela separa o lixo, dá um monte de trabalho para lavar os plásticos, separar saquinho verde, saquinho cinza. Aí depois um dia ela tem acesso a esses dados e vê que 2,1% só conseguiu ser reciclado. O que as pessoas reagem? Não deveria ser assim, mas o que elas reagem? Ah, eu vou ter um monte de trabalho, mas eles reciclam super pouco. E aí deixa de fazer a separação do lixo, complicando ainda mais o processo. Então é aí que a gente tinha que atuar, né? Agentes financeiros e convencer as pessoas de que é possível montar empreendimentos e empresas onde você tenha lucro lidando com resíduos e lidando com lixo. Lembrando que quando você lida com lixo, você tem 4 formas principais, né, de poder lidar com lixo e manufaturar esse lixo, né, preparar esse lixo para ser reciclado. Você tem a reciclagem pura e simples, que é pegar o metal e já mandar para a indústria novamente para que seja derretido e recolocado no mercado. Você tem a compostagem, que é basicamente a diminuição de volume, né, a densificação dos lixos, e a compostagem é muito utilizada principalmente com lixos orgânicos, né, para a geração da biomassa, né, porque vai ser queimada e vai viabilizar usinas de vapor. Você tem também a incineração, que basicamente é botar fogo no lixo, mas aí você tem muitos problemas, principalmente o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para o aquecimento do planeta, o efeito estufa. Além do que você tem agentes que você tem que utilizar na combustão, que são substâncias químicas também, que às vezes fazem mal para aquele terreno e às vezes podem até chegar num curso d'água. Então a incineração ela é indicada apenas em alguns casos, tá? De grandes volumes ou de lotes específicos. E também nós temos a última forma de reciclagem. Então, ó, reciclagem pura e simples, retorno para as indústrias, compostagem para a produção de material para biomassa e compactação e densificação, a incineração, muito usada, por exemplo, para lixo hospitalar. Às vezes você tem que queimar lá os bichinhos lá para que eles não se espalhem novamente pelo meio. E o último que eu deixei para citar, que gera um problema social terrível, que são os aterros sanitários. E não é só o aterro sanitário porque as pessoas de baixa renda e de baixa assistência vão lá se misturar no lixo. Isso é só o começo. A própria região fica com resíduos, né? O chorume que a gente fala, o cheiro, né? A poluição gerada pelas substâncias que emanam, né? Desse lixo, né? Poluição olfativa, né? Imagina, só quem já morou realmente perto, aqui em São Paulo, a gente tem aqui a Vila Leopoldina, perto lá do Butantã, uma coisa terrível, você sente aquela poluição olfativa no bairro inteiro. Além disso, você concentra pessoas que não têm oportunidades, assistidas, catando lixo, sem nenhum tipo de saúde, sem nenhum tipo de assistência, comendo mal naquele monte de... né? naquele centro de bactérias e de coisas estragadas. Então, o aterro sanitário, o ideal é que ele não existisse. Mas ele existe no Brasil, existe em grande parte dos países e quando você tem grandes cidades, Nova York, São Paulo, Xangai, você acaba, em última instância, tendo que apelar para aterros sanitários e compostagem, né? Mas não é a solução inicial. O ideal é que não existissem grandes aterros sanitários, e sim pequenos investidores desenvolvendo maneiras de lidar com esse lixo. Mas ainda não é atrativo, ainda as pessoas querem mais lucro, mais dinheiro, então esse setor ainda não se desenvolveu. Muito bem, então 2,1 só coletados, reciclados de 80%. Eu também quero citar, gente, uma tendência, né, que surgiu nos anos 2000 e que agora está se desenvolvendo, não por governos e poderes públicos, mas por empresas, principalmente, que a gente chama a chamada técnica do lixo zero, ou seja, as famílias e as empresas tentarem produzir nenhum lixo. Isso envolve reaproveitamento de alimentos, cabos, folhas e talos. Isso vale reaproveitamento de materiais que não precisam ser remanufaturados, como couro, tecidos. Isso envolve controle de gastos com embalagens alimentícias, porque o ser humano, infelizmente, consome muito, né, alimentos industrializados.
e também a redução dos seus dejetos líquidos e sólidos. E eu não estou falando só do vaso sanitário, eu estou falando também do banho, porque aquela água que sai do banho limpa a tua pele, mas está cheia de bactérias e vírus também, que é a parte de esgoto e de saneamento no Brasil, que a gente também vai comentar daqui a pouco. O lixo zero, ele pode ser atingido? Pode ser atingido por pessoas, já foi atingido, transmitido na internet. Algumas empresas anexam, né, lá no prédio da empresa lixo zero, porque isso significa que não sai lixo daquele local. Claro que tem critérios, lixo zero absoluto é praticamente impossível, mas já está se desenvolvendo esse selo de qualidade. Então, quando você, né, em algum momento no futuro, isso vai ser extremamente valorizado. Você vai entrar num restaurante, por exemplo, e vai estar escrito lá, lixo zero, ou seja, lidamos com tudo o que produzimos, inclusive dejetos humanos e alimentares. Então, já existem pessoas e já existe uma vibe, né, uma tendência do lixo zero. Eu vi alguns vídeos sobre isso e, inclusive, eu quero agora chamar a vinheta da curiosidade. Então, nós temos esse vídeo aqui, nós vamos mostrar um trecho para vocês de uma pessoa que está preparando o seu lixo eletrônico e o dia a dia dela ao lidar com a preparação do lixo. Inclusive lá na plataforma vocês têm um vídeo completo para que você possa complementar os seus estudos. Para você fabricar um equipamento eletrônico, você retira da natureza recursos naturais. Esses recursos naturais são metais pesados. E metal pesado tem um efeito cumulativo. Ou seja, uma vez que ele tem contato com o teu organismo, ele não sai mais. Quando você dispõe este equipamento num local inadequado, com a ação do tempo, esse metal pesado ele vai contaminando o solo, as águas. Esse daqui é umas partes do notebook que mais o material mais contaminante. Então, se o equipamento já não tem mais serventia ou não lhe é mais útil por algum motivo, é um ato de cidadania você descartar adequadamente para que aquele recurso natural possa ser reaproveitado. Porque se ele ficar preso dentro do armário ou da gaveta, um novo equipamento vai ter que ser fabricado. E esse recurso vai ter que vir de algum local. Ou da natureza, ou o que a gente prefere, deveria vir do ciclo da reciclagem do eletrônico. A gente recebe tudo que vai pilha, bateria ou na tomada. Fogão, máquina de lavar, geladeira, teclado, mouse. Somos uma empresa, uma cooperativa que oferece serviço de gestão de resíduos, né? E é muito comum o consumidor, ele, por falta de conhecimento, acreditar que, como temos convênio com a Prefeitura de São Paulo, seria obrigação da Prefeitura, o que não é. Ela já está fazendo a parte dela, que é disponibilizar para o consumidor um local de descarte. E se eu não cumpro com o meu dever de cidadão do mundo, de descartar corretamente, eu deixo de aproveitar o recurso natural e aumento a devastação. Além de contaminar o meio ambiente, você não está destinando ele não vai ter mais nenhuma utilidade. E ele vindo para cá, aí ele vai ser corretamente destinado para o seu lugar. Porque nós já sabemos como fazer isso, a gente já tem os equipamentos corretos e tem a prática certa para isso. Nós estamos reciclando uma média mensal de quase 40 toneladas mês, o que pode parecer muito, mas é muito pouco. Se a Copermit fosse dar conta de tudo sozinha na cidade de São Paulo, teríamos que mais ou menos triar umas 130 toneladas por dia. Então a gente está muito aquém do que a cidade precisa. É um desafio que eu interpreto que é para a sociedade brasileira, para todo mundo, sem exceção. Muito bem, gente. Agora, não é só o lixo, né? O desafio, claro, é mostrar para as pessoas que empresas que viabilizam lixo são viáveis, mas nós queremos citar aqui também o problema da água e do esgoto, gente. Porque é um dado chocante, eu já tinha alguma noção, mas quando nós nos aprofundamos nesses conhecimentos, nós vimos dados muito mais chocantes do que jamais poderiam ter sido imaginados. O que eu quero dizer? Em primeiro lugar, que 16% da população brasileira não tem água tratada. Então, essa água que a Sabesp aqui em São Paulo faz, né? Coletar a água, depois fazer os processos de decantação, dosagem, filtro, flotação, a gente consegue, assim, na média brasileira, estourando 80% a 85% de distribuição de água potável.
Claro que algumas pessoas vão dizer, Thunder, são apenas 16% sem água potável. Gente, nós temos 212 milhões de pessoas. Então, quando você fala em 16% da população sem água pura e boa para a saúde, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 35 milhões de pessoas. Ou seja, é praticamente a população da Argentina inteira, dentro do Brasil, sem água potável, um desafio enorme que infelizmente ainda não foi bancado pelo poder público em nenhuma dimensão, nem no municipal, nem no estadual, nem no federal. Aí você vai dizer assim, Thunder, e se a gente comparar com outros países? A gente perde, gente. Ao contrário da matriz energética, a gente ainda tem esse desafio de garantir água potável para toda a população. Quase 40 milhões de brasileiros não têm água potável consumível com saúde. E falando em água, né, distribuição de água, e os dejetos? E a água já utilizada? Pior ainda, gente. Olha lá, ó, 47% da população brasileira apenas tem rede de esgoto, ou seja, 53%, quase 120 milhões de pessoas não têm os seus dejetos recolhidos e tratados. Eu falei certo, 120 milhões de pessoas. Então, realmente, quando a gente fala, né? O Brasil tem muito ainda a melhorar na política, nas cidades. Nossa, gente, no desnível de renda, se você for nas coisas mais básicas, energia, água, luz, água, mais básico até que energia, você pega 120 milhões da população brasileira sem tratamento de esgoto. Isso acaba refletindo no aumento do índice de doenças, de tifo, de doenças baseadas em bactérias perigosíssimas, vírus, fungos também, ácaros e todo um mundo de coisas aí que a água com saúde traz para as populações. Apesar da água, aqui em São Paulo, né, falando, né, da nossa região, apesar da água que sai da torneira ser bebível, ser potável e ser consumível, você tem essas ilhas, né, de qualidade, né, região sudeste, região sul, algumas outras partes. Mas você ainda tem mais, seguramente, 100 milhões de pessoas sem esgoto e 35 milhões de pessoas sem água doce, sem água potável. Então, problemaço, gente. Mas é o governo A, governo B. Não. É de todos os governos. É algo que ainda não foi encarado por nenhum poder público brasileiro que eu saiba mudar esses números de uma maneira mais efetiva. Aqui a gente tem também, basicamente, como que se faz o tratamento de água grosseiro, né? Você tem lá o tanque de dosagem, que é onde eles colocam algumas substâncias floculantes. Depois o tanque de floculação, são substâncias que agregam, né, compostos orgânicos e inorgânicos, já são retirados da água. Depois a gente coloca essa água floculada num tanque de decantação, onde as substâncias vão descer no tanque em função dos seus pesos específicos. E aí também a gente já tira aquele lodão, né, o pessoal lá já retira essa camada mais grossa. E aí a gente faz a água passar por um filtro industrial maravilhoso, onde tem areia, tem basalto, tem carvão. Parecem coisas sujas, mas não são, viu, gente? Areia tratada específica, carvão natural específico, a água passa e devido à porosidade e à forma desses materiais, aquelas sujeiras que a gente chama de sujeiras eletroquímicas muito pequenas, que você não consegue tirar por um processo químico macroscópico, né, um processo mecânico, ao passar por esses filtros industriais de areia e carvão, a água então ela fica pronta para o consumo e aí o pessoal adiciona cloro. Cloro não é lá muito amigo da saúde humana, ataca fígado, rim, mas nas quantidades controladas e pequenas, ele acaba também, não é, tendo uma ação antibactericida interessante, então é costume colocar cloro nas águas distribuídas para a população. Aqui a coisa mais incrível que é possível da gente comentar na distribuição de água do Brasil, gente. O que eu quero dizer? Olha só, muita quantidade de água é perdida. Olha os números, por exemplo, do Amapá. 75% de água é perdida. No mundo inteiro a água é perdida, mas olha isso. Cada 10 litros de água coletada e tratada no Amapá, 7,5 litros são perdidos. Thunder, como é que a gente vai perder? Como é que essa água é perdida? De várias maneiras, gente.
E olha, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas contribuem lá, lavando calçada, lavando carro, mas o grosso da água perdida são vazamentos em dutos governamentais, vazamentos em estruturas de grandes indústrias e fluxos de água também desperdiçadas pelas indústrias nos seus processos de lavagem, né, de preparação da linha de produção, e também vazamentos de água no que a gente chama de consumidor final, ou seja, naquela estrutura da própria cidade. Se você pegar a média do Brasil, ela é altíssima, quase 41%, aliás, quase 41% de toda a água perdida. Então o maior problema do tratamento e distribuição de água no Brasil e no mundo, mas no Brasil especificamente, é a perda das massas de água pelas indústrias, nas redes governamentais e depois nas casas das pessoas. Ou seja, gente, a gente não tem noção. Eu tenho certeza que se uma pessoa perceber, a água perdida, ela é cobrada, porque a água perdida entra dentro da planilha das empresas governamentais. Ou seja, gente, a perda de água é o maior problema do sistema de tratamento e distribuição de água do Brasil. A gente teria que investir mais em estruturas mais robustas e principalmente em rede de distribuição. Claro que os políticos, eles têm vergonha não é a palavra. Os políticos têm preguiça de investir na rede de distribuição de água. E o motivo vocês não vão acreditar, mas ele é citado nos livros. A rede de distribuição de água fica embaixo. As pessoas não veem. Então os políticos gostam de fazer ruas, viadutos, prédios, mas ficam menos visíveis, né, coisas boas, né, e melhora de estrutura se você tem tudo enterrado. Então isso também contribui para que esse problema seja terrível. As taxas de perda de água são grandes no mundo todo, mas no Brasil, chegaram, por exemplo, em regiões onde quase 80% é perdido, realmente é bastante complicado. Esse é o principal problema. Aí, gente, olha só, agora está na hora, claro, de chamar a vinheta da curiosidade. Agora, olha só, é um vídeo, gente, do Manual do Mundo, muito respeitado, né, no nosso querido Iberê, falando sobre o tratamento de água, como é feito aqui na Sabesp, todas as etapas, inclusive mostrando todas as substâncias acrescentadas à água e a qualidade final que está entre as melhores aqui do nosso país. Vocês vão ver um trechinho aqui e depois é claro que você sabe que todo o vídeo inteiro está lá na plataforma para você complementar os seus estudos. Depois olha lá. Aqui a gente tem 6 bombas, cada bomba tem 4.000 HP e é capaz de levantar 3.300 litros de água por segundo. Não é à toa que o barulho aqui dentro é meio que insuportável. Essas máquinas que a gente está vendo aqui em cima não são as bombas, são só os motores, onde é bombeada a mesma água aqui embaixo, onde tem algumas turbinas. É aqui também que a água vai ver cloro pela primeira vez na vida. O cloro serve como um oxidante. O que significa isso? Tem alguns metais que podem ser solúveis na água. O íon de ferro 2, por exemplo, é solúvel na água, não dá para tirar da água. Só que quando ele reage com o cloro, ele perde um elétron e vira um íon de ferro 3, que é insolúvel na água. E aí a gente consegue tirar esse ferro mais para frente. E se for necessário, é colocado também carvão ativado em pó na água. Ele funciona como uma espécie de armadilha, porque tem poros que pegam substâncias que causam cheiro e gosto na água. Depois de andar mais ou menos uns 6 km e vencer 50 metros de altitude, a água chega aqui nessa cachoeira na estação de tratamento. Aqui acontece mais uma etapa que chama coagulação. Existem algumas partículas negativas na água, algumas sujeirinhas que têm carga negativa, e por ter cargas iguais elas se repelem. A gente precisa anular essas cargas. E para isso a gente joga alguma substância que tem carga positiva. Nesse caso aqui, joga cerveja de trigo. Não, brincadeira, isso aqui é sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio está sendo despejado por essa calha que você está vendo aqui, que vai ser misturado na água. A queda da água já ajuda a fazer essa mistura. Depois que a água recebeu o coagulante, ela vem aqui para esses tanques e recebe isso daqui, ó, o floculante. Ele trabalha como se fosse uma linha cheia de cola num tanque de areia. Ele faz com que toda a sujeira grude nele, para que ela desça e depois vá lá para o tanque de decantação. O floculante é responsável então por juntar a sujeira,
para formar um grande flocão de sujeira. Aqui na floculação tem essa espuma meio esquisita, mas não precisa ficar com nojinho não. Não é a mesma espuma do rio Tietê. O que tem nela? É um pouco do coagulante que foi colocado lá atrás e um pouco de matéria orgânica da água, que é o resto de folha, coisinhas assim, que quando misturam lá naquela cachoeira, acabam juntando com algumas bolinhas de ar e aí aqui ela vai subir. Mas é lógico que isso aqui não vai para sua água. Está numa estação de tratamento que é justamente para tirar isso da água. E aqui eu trouxe um exercício aqui para vocês, para ver se vocês realmente estavam prestando atenção e aproveitaram a nossa explicação sobre água, lixo e fontes de energia. Olha só, gente, aí você responde aí. Aponte dentre os materiais abaixo aquele que não é potencialmente reciclável. Aí você tem aí plástico, vidros, madeira, metal e papel. Qual deles é aquele que tem a maior dificuldade de ser reciclado? Se você respondeu madeira, você respondeu certo. Porque a madeira... Professor, mas a madeira não é orgânica, não entra em lixo orgânico? Então, a madeira, ela pode ser reaproveitada? Pode, mas ela tem processos de moagem para produzir o MDF, ela apodrece, ela é difícil manipulação. Então, a madeira, gente, em geral, é difícil você economicamente viabilizar separação de madeira e produção de pó de madeira. Então, eu queria que você soubesse disso. Quando você joga coisas de madeira no lixo, provavelmente ela vai ser incinerada, o destino dela vão ser os aterros sanitários, porque há uma dificuldade de juntar grandes volumes de madeira e ter as máquinas eficientes para a produção e de reciclagem desses materiais. Então a madeira, ela tem dificuldade de ser reciclada. Ok? Então é isso, gente. Nós estamos encerrando essa nossa aula. Não deixem de verificar os podcasts e os links complementares que a gente sempre deixa lá na plataforma para vocês. E eu queria encerrar fazendo aqui uma reflexão de minha autoria também, para que vocês possam chacoalhar um pouco as ideias e perceber o problema da água, do lixo e da energia em geral no país. Faça uma verificação e uma reflexão e responda. Você produz muito lixo? O quanto você recicla do seu lixo? E com relação à água, como são seus banhos? Demorados? Você lava muito as roupas? O que poderíamos mudar em nossos comportamentos para melhorar o problema do lixo e da produção de água potável? Ok, gente, é isso. Estamos encerrando. A gente se reúne novamente num próximo encontro. Muito obrigado, bons estudos. Até lá!